que o quanto é importante Boa noite, a gente receber palavras motivadoras, sabendo que todos nós estamos aí vivenciando situações que nunca tínhamos pensado que iríamos passar, e cada um de nós tendo aí sentimentos novos com relação a isso, né? Aprendendo com isso. A gente sabe que o momento é difícil para todos, e cada um, dada a sua situação aí, vai lidando com as questões novas que estão aparecendo, e quando a gente tem um apoio ou uma palavra de motivação, de endurance, isso nos auxilia muito, né? Então, isso motivou a gente, inclusive, a estar trazendo esse tema para a nossa semana acadêmica, né, onde a gente está justamente pensando nesse equilíbrio possível aí, como é que essas transformações vão estar afetando tanto a nossa vida pessoal quanto a nossa vida profissional, né? A gente teve um vídeo muito interessante que a professora Sueli compartilhou com a gente, que foi o que a gente passou para vocês, motivando essa semana acadêmica, e construímos juntos lá, todos os professores, essa programação aí que a gente vai estar apresentando aí na semana acadêmica, né? Iniciando hoje aí com a saúde mental. A gente, de antemão, agradece a professora Cristiana, mas para fazer a sua apresentação, e eu convido a professora Solange aí para estar iniciando a nossa semana acadêmica e interagindo com você. Muito obrigada, tá? Tá, obrigada. Então, boa noite aí a todos. Estou vendo aí, nós já temos 84 pessoas assistindo aí a nossa semana acadêmica. Queria dizer que todos são muito bem-vindos nessa semana. Eu acredito que vai ser uma semana revitalizadora para todos nós, não só para os alunos, mas para nós, professores, para os nossos convidados. Vai ser uma oportunidade da gente se aproximar e se humanizar diante de tantas situações difíceis que a gente está passando. Queria dizer, desde já, obrigada, Cristiana, e queria contar para vocês também, ela não vai saber disso, eu vou falar, ela vai saber disso agora, né? Como motivação também para os nossos alunos, a Cristiana, eu reencontrei, eu já conhecia pessoalmente a Cristiana, mas eu a reencontrei profissionalmente quando eu fui fazer uma consultoria numa empresa em Niterói. Eu encontro a Cristiana lá, já formada, eu nem sabia que ela tinha feito psicologia, mas já era na lista de RH lá, e a gente se reencontrou profissionalmente, dali a gente começou a manter um vínculo, e que hoje, graças a Deus, a Cristiana está muito bem, obrigada, no consultório, fazendo o trabalho dela, também abriu novas frentes de trabalho na psicologia, então é um grande prazer, Cristiana, ter você junto com a gente aqui. Obrigada demais por essa disponibilidade. Tem muita coisa boa para falar, porque ela está diretamente hoje trabalhando no consultório, né, fazendo esse encontro com as pessoas nesse momento tão difícil, então ela vai ter muito para nos ajudar nesse momento que a gente quer dar nessa semana, esse equilíbrio emocional para a gente vencer essas batalhas. Então, seja bem-vinda. Agora a palavra é sua. Você vai dar essa primeira apresentação, depois os alunos podem fazer as perguntas que quiserem, eu também, os professores, e aí a gente vai tentar fazer o máximo de integração possível para a gente desvendar esse mistério que é a saúde mental, ok? Obrigada desde já, Cris. Obrigada, Solange, pelas palavras aí tão carinhosas. Boa noite a todos. Meu nome é Cristiana, né? Eu sou psicóloga. E eu gostaria inicialmente de agradecer o convite da Solange e dizer que é uma honra, assim, abrir essa semana acadêmica, né? Estou muito feliz, assim. É sempre um prazer para mim conversar com alunos de graduação, de pós-graduação, né? De pessoas que estão aí preocupadas com a sua formação, né? Com a sua questão profissional, porque eu vejo esse momento, né, da graduação e da pós, enfim, qualquer momento que ele aconteça aí da vida de cada um, né, às vezes mais cedo, às vezes um pouco mais tarde,
é um momento de construir sonhos, né? Eu penso muito dessa forma, assim, para quem de repente está mudando de carreira ou para quem está iniciando uma carreira, é sempre um sonho, né? Concretizar isso que lá no final, né, chegar a se formar. E eu costumo dizer assim que a pessoa que se encontra na profissão, né, ela já tem aí boa parte da vida encaminhada, né? Porque a carreira, né, a profissão que cada um escolhe é algo que é muito importante, né? Porque a gente vai passar aí ao longo da vida muitos dias, muitas semanas, muitos anos, né, trabalhando naquilo que a gente escolheu, né, naquilo que a gente se formou. E isso também é uma grande questão com relação à saúde mental, né? Muitas pessoas aí têm a sua saúde mental perturbada por conta dessa escolha profissional ou por conta de uma dúvida profissional, enfim, né? E entrando, então, propriamente dito nesse tema, né, da saúde mental, essa palestra, né, que recebeu o título de Saúde Mental em Todos os Tempos, realmente essa é uma preocupação que deve nos ocorrer, né, ocorrer a cada um de nós em vários momentos da vida, né? Não é uma preocupação que deva ser esquecida. E a Organização Mundial da Saúde sempre esteve preocupada com a questão da saúde mental. Mais de uns anos para cá, tem inclusive feito campanhas, né? Campanha relacionada ao suicídio, campanha relacionada a esse mês de maio, né? A gente foi dedicado à questão do abuso sexual infantil. Então, assim, são várias questões que a Organização Mundial da Saúde vem se preocupando aí ao longo dos últimos anos, com um olhar mais voltado para a saúde mental. E saúde mental não tem, assim, uma definição única, né? Mas eu escolhi falar de uma aqui que eu peguei, que é da Organização Mundial da Saúde, que é uma definição de 2014, que fala o seguinte: o estado de bem-estar no qual o indivíduo realiza as suas capacidades, pode fazer face ao estresse normal da vida, trabalhar de forma produtiva e frutífera, é contribuir para a comunidade em que se insere. Então, o que eu entendi, né, dessa definição e o que eu acho importante a gente começar a conversar aqui? O estresse do dia a dia, né, as questões que se impõem aí para a gente, fazem face à vida, né? Porém, nos permitem avançar, nos permitem, né? Se você está com um problema, você busca resolver, a gente vai avançando ao longo das nossas questões, né? Se a gente tem uma saúde em dia, né? Uma saúde mental, inclusive, ok. Porém, quando a gente deixa de conseguir avançar, quando a gente tem algum impedimento, alguma questão compromete o nosso avanço aí na vida, isso deixa de ser saúde, né? Isso passa a ser doença, isso passa a ser um transtorno. Então, como é que a gente constrói a nossa saúde mental, né? Também falando assim um pouco rapidamente. Desde o nascimento, né, a gente já vai construindo relações, né? A primeira relação que a gente tem, a relação inicial do bebê, por exemplo, é com a mãe, e através daí a gente tem outros tantos relacionamentos durante a vida, né? Na infância, na adolescência, até chegar à fase adulta. E esses relacionamentos, né, estão muito ligados à qualidade da nossa saúde mental. Então, conforme a gente responde às questões que se impõem a gente, né, desde criança, e conforme a gente vai construindo esses relacionamentos que a gente tem ao longo da vida, a gente já vai construindo também a nossa saúde mental. Então, a saúde mental, inicialmente, eu queria deixar essa ideia de que tem a ver com a qualidade de vida e a qualidade dos nossos relacionamentos, desde sempre, né? E com a felicidade e o bem-estar que a gente encontra aí nas nossas relações, nas nossas situações que a gente passa durante a vida, né? E não apenas saúde mental relacionada ou eu tenho saúde mental ou a ausência de saúde mental seria a doença, né? Seria um transtorno. A saúde mental está ligada muito mais à qualidade de vida que a gente tem, né, do que necessariamente só quando aparece uma doença. E a gente também, então, deve pensar, né, que quando surge algum transtorno, né, alguma doença, alguma questão aí psíquica, é geralmente o momento que a pessoa busca ajuda, né? Então,
quando, na verdade, deveria ser o contrário, né? A gente deveria se preocupar também não só quando surgisse um transtorno, mas ao longo da vida a gente deveria se preocupar com a nossa saúde mental. Da mesma forma que a gente se preocupa, né? Por exemplo, a gente tem um hábito, né? Creio que a maioria de nós temos o hábito, por exemplo, de ir ao dentista de 6 em 6 meses, né? Você tem o hábito, por exemplo, de fazer exercício 3 vezes por semana. A gente também se preocupa muito com a aparência, né? Como é que tá o meu peso, né? Para não ficar fora do peso. Então, assim, todas essas questões são de preocupação com relação à nossa saúde, né? Hoje em dia, cada vez mais se fala em alimentação saudável, né? Em ter uma vida saudável. E é muito recente essa preocupação com a questão da saúde mental também, né? Os nossos avós, por exemplo, talvez nossos pais, não sei, né? Gerações anteriores não tinham tanto essa preocupação. Isso é uma preocupação mais recente, né? Então, nesse primeiro momento, eu queria que você pensasse aí se você tem cuidado da sua saúde mental até então, se você pensa em ter hábitos saudáveis, inclusive hábitos que mantenham a sua saúde mental saudável, né? Porque é uma preocupação importante, já que nesse momento, né? Que um pouquinho mais para frente eu vou entrar um pouco mais nesse assunto, já que nesse momento tudo isso que a gente está passando aí está afetando a nossa saúde mental, inclusive, né? Então, eu não sei qual a realidade de cada um, mas é importante, eu queria também deixar isso aqui, né, registrado para vocês, de que é importante a gente, ao longo da vida, e não só nos momentos de crise, né, procurar manter a nossa saúde mental com hábitos saudáveis. E falando também um pouquinho só sobre os transtornos, né, que podem acontecer aí, que surgem, né, quando alguém não consegue lidar com as questões que aparecem, as dificuldades, os problemas, a gente pode começar, por exemplo, com a dependência química, né? É um problema de saúde mental. Os transtornos psíquicos, né? Como depressão, insônia, ansiedades, fobias. Tudo isso compromete, né, a nossa qualidade de vida e compromete também a nossa saúde mental, né? Quando chega nesse ponto, né, quando uma pessoa chega a desenvolver uma depressão, uma ansiedade, alguma questão mais séria nesse sentido, é porque ela já não cuidou anteriormente da sua saúde mental. E a gente pode pensar também, né, que quando alguma situação dessas surge para nós, é importante buscar ajuda, né? O mais importante de tudo isso é buscar ajuda. Eu não vou entrar tanto aqui, mas depois, né, quando a gente abrir para as perguntas, enfim, se alguém tiver alguma dúvida, mais especificamente sobre transtornos psiquiátricos, eu posso falar, se for a dúvida de alguém, mas só para vocês saberem que eu estou me referindo, né, ao que a gente até escuta muito ultimamente na mídia, né? Transtorno bipolar, borderline, né? Todas essas nomenclaturas falam de um adoecimento psíquico, né? A síndrome de burnout, não sei se vocês já ouviram falar, né? Quando a pessoa tem um esgotamento por excesso de trabalho, insônias, tudo isso são questões que podem surgir aí, né, de um adoecimento psíquico mais grave, né? Onde a pessoa já precisa realmente recorrer aí a um profissional que o auxilie a passar por essa situação, a lidar com essa situação. E então, como eu estava dizendo, né, esse tempo em que todos nós aí, né, estamos vivendo essa crise, né, todos nós estamos passando atualmente por uma crise sem precedentes, né? As nossas gerações, a nossa geração, né, nunca passou por uma situação como essa, né? As últimas situações semelhantes a essa já foram aí, né, no século passado, no século retrasado. Porém, a gente está precisando, né, nesse momento, então, lidar com isso. E é extremamente normal também, né, extremamente comum, se nesse momento alguém que, por exemplo, nunca tinha tido uma insônia começou a ter, ou alguém que tinha parado de fumar e voltou a fumar, ou pessoas bastante deprimidas, assim, né? Deprimidas, não uma depressão grave, mas deprimidas no sentido de
às vezes chorar à toa, às vezes não sentir vontade de levantar da cama, mas uma coisa momentânea, né? Não aquela depressão mesmo crônica que impossibilita aí a vida da pessoa. Então, é comum que isso aconteça nesse momento que a gente está passando. E quando é que a gente precisa acender uma luzinha vermelha? Quando isso for uma constante, né? Quando isso estiver aí, de alguma forma, comprometendo alguma área da nossa vida e que a gente não esteja conseguindo lidar com isso, né? Porque tudo que estamos passando realmente é muito difícil, realmente é assustador, né? Mas é um momento também, eu penso dessa forma, né? E tenho conversado com meus pacientes no consultório sobre isso, né? Que é importante a gente aproveitar essa oportunidade e tentar se reinventar, né? Porque tudo que está acontecendo de forma muito, muito triste, realmente, e trágica nesse momento, pode vir também a desencadear alguma questão, né, sua, que já estivesse aí e que talvez estivesse latente, né? Alguma coisa que você, de repente, já estava vivendo e pela sua correria do dia a dia, né? Pela sua excesso de trabalho, excesso de atividades, vocês talvez não tenha se dado conta ou não tenha podido olhar com um pouco mais de atenção para isso, né? E aí eu queria convidar você também a, nesse momento, pensar o que que você já temia ou o que que você já achava que estava ruim antes disso tudo começar a acontecer. Por exemplo, você já tinha medo de perder seu pai, perder sua mãe, ou perder um relacionamento, terminar um relacionamento, ou de repente perder um emprego, né? Tudo isso eram questões que já estavam, de certa forma, colocadas para nós, né? A gente é muito interessante porque alguns pacientes, né, eu tenho escutado assim, mas eu tenho medo de perder meu emprego, né? Com tudo isso aí que está acontecendo, eu tenho medo de perder meu emprego. Essa crise toda que a gente está passando, e se meu pai morrer, e se minha mãe morrer? Mas assim, se a gente for, né, tentar pensar como que era isso antes, já eram questões que já estavam colocadas aí, né? Eu, por exemplo, perder minha mãe, perder meu pai, ou perder o emprego, eram coisas que já podiam acontecer independente de tudo que está acontecendo nesse momento da crise do coronavírus, né? De toda essa crise aí mundial que está acontecendo. Mas por que que eu só parei para pensar nisso agora? Né? Que é uma coisa que eu tenho buscado fazer com que as pessoas reflitam, né? As pessoas com as quais eu tenho oportunidade de conversar. Por que que você acha que isso está mais forte nesse momento? Por que que isso só te ocorreu agora? Né? Minha mãe morrer, meu pai morrer, ou eu perder meu emprego, ou eu, sei lá, de repente partir e deixar minha família, não ter tempo de me despedir, eram coisas que já estavam colocadas aí desde sempre, né? Só que talvez você, eu, não tenhamos escolhido, entre aspas, não pensar sobre isso anteriormente, né? Pensamos nesse momento. E agora, né, que essas questões foram aí, vamos dizer assim, jogadas no nosso colo, né? Todas essas questões caíram de paraquedas, entre aspas, né? Já estavam aí, mas nesse momento caíram sobre nós, sobre nossos ombros, e precisamos administrar, né? Tudo isso a gente precisa administrar agora, só que não dá para administrar tudo de uma vez, né? Não dá para resolver tudo ao mesmo tempo, e isso muitas vezes tem feito algumas pessoas pensar em desistir das situações, né? Por exemplo, eu tenho recebido também muitas queixas no consultório de mães, né? Eu faço um trabalho com mães, com famílias também no consultório, mães que não sabem o que fazer, por exemplo, com as crianças o dia inteiro em casa, né? As crianças não têm aula, ou as bem pequenas, a maioria não tem aula assim o tempo todo, né? Ou pelo menos não deveria ter, né? As crianças até os 6 anos não são obrigadas a cumprir conteúdo, embora algumas escolas tenham colocado aí. Mas, enfim, as mães não sabem o que fazer com as crianças o dia inteiro dentro de casa, né? Eu já escutei mais de uma vez essa queixa. Eu não sei o que fazer com meu filho. Eu não sei por quê. E por que que não sabe, né? Porque até então
o contato que essa pessoa tinha com o filho era no final de semana, né? Levava no parquinho, levava para almoçar, brincava um pouquinho. Brincava assim, né? Geralmente levava para algum lugar para a criança se distrair. E o tempo que estava em casa, estava ou vendo televisão, ou, né, em algum eletrônico. Porque o que acontece? A gente está vivendo um paradoxo, né? Que é um contato excessivo com as pessoas com as quais a gente mora, né? As pessoas da nossa família, e uma falta de contato com aquelas pessoas que a gente tinha contato no dia a dia, né? Os colegas de trabalho, desculpa, as pessoas com as quais a gente encontrava, né? Os amigos que a gente às vezes encontrava no final de semana, o restante da família. E esse paradoxo, né, esse contato excessivo com as pessoas de casa e o contato escasso com as demais pessoas, tem realmente desencadeado alguns conflitos. Né? Eu digo desencadeado porque, seguindo a linha de pensamento, né, que eu estava dizendo de que alguns conflitos já estavam aí, esses conflitos talvez já estivessem, né? Eu tenho recebido também mulheres, né, dizendo que o seu relacionamento está em crise, que as brigas aumentaram, né? Muitas coisas acontecendo por conta dessa nova realidade que se impôs aí para todos nós. E o que é possível a gente fazer? Né? O que a gente pode fazer nesse momento, já que a gente está aí no olho do furacão, né? Realmente as coisas estão acontecendo e a gente não tem como mudar essa realidade, pelo menos não por enquanto. Né, as coisas aí têm um projeto de, né, a gente acredita que futuramente as coisas vão aos pouquinhos voltando ao normal, né? Aqui onde eu moro, por exemplo, em Niterói, algumas coisas estão reabrindo muito devagar, né? Mas ainda a minha realidade hoje ainda, por exemplo, é trabalhar de casa e ficar o dia inteiro em casa, né? Então, eu preciso me reinventar. Inclusive, preciso, né, cuidar da minha saúde mental, pensar, né, no que eu posso fazer a cada dia, que é uma coisa que também nós não estávamos acostumados a pensar, né? A gente programava assim, carnaval do ano que vem eu vou passar em tal lugar, né? O Natal eu vou passar na casa de fulano, ou vou me reunir com ciclano, né? Geralmente as famílias se reúnem. Então, a gente estava acostumado a pensar assim, muito a longo prazo, algumas pessoas, né? Eu quero fazer uma viagem, então, depois que eu terminar minha pós, depois que eu fizer isso, depois que eu fizer aquilo, eu vou juntar dinheiro, ou sei lá, vou me organizar para fazer uma viagem para tal lugar. A gente estava muito acostumado a fazer esses planejamentos a longo prazo, né? Sem levar em consideração que aquele tempo podia não acontecer, ou algum imprevisto podia surgir, ou eu podia perder o emprego no meio do caminho, ou, né? Muitas pessoas, né? Eu digo a gente, assim, não gosto muito de falar a gente, porque parece que todo mundo agia assim. Não é todo mundo, mas assim, muitas pessoas viviam assim, né? Planejando as coisas a longo prazo, vivendo à medida do que achavam, né? Não, eu casei, então daqui a 3 anos eu vou ter um filho. Vou me organizar, primeiro eu vou terminar meu mestrado, depois eu vou fazer isso, depois eu vou trocar de carro, e aí daqui a 3 anos eu vou ter um filho. Sem saber se lá na frente, né, você teria condição, porque ter um filho não é uma coisa tão simples, né, igual, sei lá, vou comprar alguma coisa, né, não é uma coisa simples assim. Então, hoje não, hoje a gente não tem muito mais como, se a gente for parar para pensar, programar alguma coisa a muito longo prazo, né? A gente só sabe, no máximo, eu, por exemplo, estou fazendo a minha agenda semanalmente, eu organizo o que eu vou fazer naquela semana. Aí, no domingo que vem, eu organizo o que eu vou fazer na semana que vem. Isso me traz uma certa tranquilidade, né? Assim, isso me traz uma tranquilidade que eu não tenho que dar conta, né, do que vai acontecer lá em setembro, lá em dezembro, né? Eu tenho que programar a minha rotina hoje. Então, quando a gente para pensar o que a gente pode fazer para tentar manter a nossa saúde mental, é um pouco um exercício de fazer planejamentos a curto prazo, curto e no máximo médio prazo, né? Não fazer planejamentos muito a longo prazo, não se lamentar pelas coisas, né? Que, meu Deus, o ano que vem eu ia fazer isso, esse ano era o ano que eu ia
fazer tal coisa e agora eu não sei mais como é que vai ficar. Você não vai poder fazer isso, mas o que você pode fazer, né? Que é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante com os pacientes no consultório, assim, quais os recursos, né? E o que você pode fazer a curto prazo para tentar lidar com a sua realidade hoje, né? Outro paradoxo que a gente vive também, além do contato excessivo com a nossa família e a falta de contato com as demais pessoas, é a questão do tempo, né? A gente sempre reclamou muito e sempre, entre aspas, né, usou dessa desculpa do tempo para dizer, não, eu tenho que emagrecer, mas eu não posso ir para academia, eu não posso fazer exercício porque eu não tenho tempo. Eu quero fazer um curso, já tem um tempão que eu quero fazer um curso, mas eu não tenho tempo, porque eu trabalho 10 horas por dia, eu chego em casa, eu tenho minha família para cuidar, final de semana eu tenho que botar as coisas em ordem, então eu não tenho tempo, né? A gente nunca tinha tempo, né? Tempo era uma coisa que, sei lá, 90%, se não mais, das pessoas que eu atendo reclamavam dessa questão. Às vezes a pessoa me ligava, né, e falava assim, eu estou precisando muito fazer terapia, estou passando por uma questão, é importante, eu sei que eu tenho que tratar, vamos marcar porque eu estou precisando muito. Aí eu marcava com a pessoa, chegava aquele dia ou aquele horário, às vezes na véspera, a pessoa falava, poxa, vou ficar até mais tarde no trabalho, não vai dar para eu ir, vamos remarcar? E você via que era um remarcar e remarcar e remarcar, e a pessoa nunca tinha tempo. Né? E agora que a gente tem muito tempo? Né? O que a gente pode fazer de produtivo, né? Fazer de importante com essa questão do tempo? Como que você pode aproveitar melhor o seu tempo? E deixar um pouco de lado a ideia, né? Essa ideia capitalista, né? Assim, sem entrar muito nisso, mas assim, essa ideia de que a gente vale pelo tempo que a gente produz, né? Então, se eu trabalho 12 horas por dia, eu valho muito. Né? Se eu trabalho só 4 ou 5, eu valho menos, né? Porque eu tenho que produzir, eu tenho que estar sempre ali produzindo e fazendo, né? Mas você já parou para pensar, por exemplo, que produzir paz dentro da sua casa nesse momento, produzir carinho com seus filhos, com a sua família, né? Produzir vínculos, né? Aproveitar esse momento para, de repente, ligar para aquela pessoa que você não fala há muito tempo, que né, está longe, ou mesmo que está perto, mas que você talvez não tivesse tempo para falar, né, uma pessoa que estivesse precisando aí. Isso é importante também, né? A gente começar a criar outros conceitos, né, que até então estavam tão enraizados aí na gente, a gente já cresceu assim, né? Eu fico, às vezes, apavorada com famílias que eu atendo no consultório, que a criança de 4 anos, ela já tem que fazer uma prova para entrar no jardim, né? E eu não sei nem, assim, eu, eu fico imaginando o que é uma prova de uma criança de 4 anos para entrar no jardim, né? Num colégio top aqui em Niterói, a criança tem que fazer uma prova, né? E eu queria, assim, porque eu fico me coçando com essas coisas, mas é claro que eu não vou perguntar, né? Mas, assim, o que cai numa prova de uma criança de 4 anos para entrar num colégio, né? Uma seleção de um jardim, assim, é uma coisa para mim surreal. Mas, enfim. E aí a criança, desde 4 anos, ela já tem prova, já tem conteúdo, né? Porque ela já tem que pensar quando ela for fazer um concurso lá, quando ela tiver, sei lá, 20 anos, ou quando ela já tem que pensar no Enem, né? Ela já tem que entrar num ritmo, assim, de que ela já tem que pensar no futuro, que ela nem sabe que existe ainda, né? Porque uma criança de 4 anos não tem noção de futuro. Então, os pais já colocam nela essa preocupação, essa questão, né? Assim, que é dos pais, mas que, de certa forma, cria uma ansiedade e criam, né, assim, todo um movimento em torno daquela criança. E a gente está sempre muito preocupado com essa questão, né, de produzir, de aproveitar o tempo, mas nesse momento, né, a gente tem que pensar um pouco em respirar, né, fazer o que for possível, até porque muitas coisas a gente teve realmente que deixar de lado, né, muitas coisas a gente teve que reinventar aí uma forma de lidar com as situações, né? Eu, particularmente, não atendi online, atualmente eu estou atendendo só online, era uma possibilidade aí que eu sabia que já existia, mas não tinha me aberto ainda para isso. E essa ideia também que eu queria deixar aqui para vocês, né, da gente tentar abrir para as possibilidades que a gente até então não pensava, né? Porque
a gente, na verdade, só se abre para essas possibilidades muitas vezes quando não tem outra solução, né? Eu conheço muita gente que, por exemplo, falava assim, eu nunca vou me adaptar a fazer aula online, a faculdade à distância, né? Eu acho isso horrível, eu não gosto disso. E como está sendo bom nesse momento, né? Aproveitar essa tecnologia, aproveitar essa solução para não perder, né? Porque imagina se a gente não tivesse toda a tecnologia que a gente tem hoje em dia, né, à nossa disposição, como que seria, né? Perder um ano letivo, perder o emprego, né? Porque muita gente está trabalhando de casa e aí tá recebendo e continua ali, né, no seu trabalho. E se não tivesse essa possibilidade, né? Então, assim, olhar um pouco mais para os recursos que a gente tem, né? E aí, dentro dos recursos também, só para finalizar, eu tenho trabalhado bastante também com as pessoas no consultório, os recursos ligados à arte, né, que é tão importante assim, a gente está tendo acesso a tanta filmes, né, peças de teatro, músicas, né, a gente tem todo à nossa disposição assim tanto acesso à arte que talvez a gente não tivesse antes e que nesse momento a gente está conseguindo, né? Então, a gente pode sim aproveitar esse momento que a gente está pensando, que a gente está passando, né? E pensar em coisas que nos tragam um alívio, que nos tragam um bem-estar, né? E que possam aí possibilitar que a gente continue cuidando, né? Se não cuidamos até o momento, a partir de hoje, começar a pensar em cuidar da nossa saúde mental. Porque no final das contas, o que resta, né? É realmente esse equilíbrio, né, e essa saúde mental que a gente precisa manter para conseguir dar conta de todas as outras coisas, né? Porque se a gente não tiver saúde mental, não tem estudo, né? Não tem faculdade, não tem trabalho, não tem nada assim que a gente possa conseguir administrar se a gente não conseguir manter a nossa saúde mental. E manter a nossa saúde mental é justamente organizar o nosso interior, né? Porque a gente às vezes fica tão preocupado com todo o exterior, com tudo que está acontecendo o tempo todo na vida, né? E esquece do nosso interior, né? Desse momento de silenciar, de se escutar, de se autoconhecer. Esse é um momento também de aproveitar para se autoconhecer, né? Porque o autoconhecimento, eu penso que é a chave realmente para a gente lidar com tudo isso que está passando, né, de forma criativa, né? Porque a gente precisa realmente usar de criatividade, usar dos recursos aí saudáveis que a gente tem, né? Aproveitar a nossa rede de apoio também, não se afastar das pessoas, não achar que por tudo isso que a gente está passando, a gente não precisa das pessoas, né? Quem até então achava que não precisava de ninguém, eu acho que é o momento de olhar para o seu redor, né? E ver que a gente precisa, sim, um do outro o tempo todo. Não é só agora, né? Depois que isso tudo passar, a gente vai continuar precisando. E eu acho que é isso, assim, né? A gente só vai conseguir aliviar esse clima de tensão e aliviar tudo isso que está acontecendo se a gente conseguir lidar de uma forma mais saudável, se a gente conseguir se preocupar mais com a nossa saúde mental. E para quem, né, está conseguindo lidar de forma saudável com tudo que está acontecendo, né, porque talvez já tivesse uma saúde mental antes, é continuar mesmo buscando esse autoconhecimento e buscando lidar aí da melhor forma, né, e recorrer àquilo que é saudável em você. Tá bom? Eu acho que dá para eu parar por aqui, que eu queria também escutar de vocês, assim, um pouco as dúvidas, né, as questões que surgiram aí, acho que eu falei bastante. E eu gostaria, então, de abrir a partir de agora, quem quiser fazer alguma pergunta. Então, nossa, você, Alessandra, gostaria de falar? Tá sem som? Pode Oi. começar, pode começar. Então, primeiro eu queria dizer que agora que vai começar as perguntas, hein, galera? A galera já estava aí num bate-papo tremendo durante a apresentação, agora que tem que começar as perguntas. Uma das coisas importantes que a Cristiana trouxe aqui para a gente, né, que é fundamental, a saúde mental, e por que nós pensamos saúde mental em todos os tempos, é pensar
que no momento de dor, tudo aquilo que estava acumulado, ele vai sobressair agora, né? Por quê? Porque a saúde mental é sempre algo que a gente deixa para depois. E a Cristiana acabou de falar que esse é a infraestrutura, né? É o substrato da existência, é a saúde mental. Que quando vem esses desafios aos quais nós estamos inseridos, é que a saúde mental vai ser o que vai suportar, porque tudo mais, se vocês pensarem, e a Cristiana marcou muito bem, tudo mais a gente não tem acesso. Né? Agora a gente não tem acesso, a gente não tem acesso à faculdade, a gente não tem acesso ao comércio, a gente não tem acesso à rua, a gente não tem acesso a pessoas que a gente gosta, que a gente gostaria de estar perto agora. A gente não tem acesso, né, ao futuro nesse momento agora, a gente tem que dar um passo muito devagar a cada tempo. Então, pensar a saúde mental agora, e é isso que ela está falando, provavelmente o consultório online deve ter aumentado, todas as minhas amigas, inclusive eu que não estou ainda atendendo, tem sido requisitado o tempo todo de um tempo, eu preciso falar com você, eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo sozinha. Então, assim, isso veio sinalizar que saúde mental, e aí a Cristiana também, gostei dessa parte que ela fala, né? Que é algo que está ligado exatamente às escolhas relacionais que você faz e a qualidade de vida que você tem. E agora isso está colocado, né, Cristiana? Está colocado na nossa, como você fala, caiu no nosso colo. E aí? O que a gente faz com isso? Né? Acho que é interessante a gente falar quais são o nível de relação que a gente estabelece, né? Eu vi aí o pessoal falando que não gosta de EAD, que não gosta online, que é a gente também está no movimento de contraponto aí. É preciso abrir um pouco mais e ver os recursos que nos restam neste momento. Então, acho que é isso que é interessante que ela está falando, né? Qual é o que está à nossa disposição nesse momento e que a gente não tinha. Eu acho que é por aí, é um caminho interessante. Mas acho que eu particularmente sempre fui muito resistente a essa coisa do online. Não, eu também. Confesso, porque eu não sei, eu sou uma pessoa assim, eu gosto de abraçar, eu gosto de ver, né, os pacientes, por exemplo, eu gosto de olhar ali, ver como a pessoa está naquele dia, né? Receber com um sorriso, que seja. E hoje a gente está tendo que fazer isso de outra forma, né? Quantas pessoas, por exemplo, perderam entes queridos nesse momento e eu não posso dar um abraço. A pessoa liga, me diz o que aconteceu e eu tenho que tentar acolher ele de outra forma, né? Mas eu tenho que acolher, né? Eu não posso achar que eu vou esperar, não. Então, quando voltar, né? Porque no início as pessoas estavam muito assim, agora eu não quero manter um atendimento, não. Vou esperar quando voltar. E aí, claro que eu respeitei nesse momento, né? Mas aí, quando que vamos voltar, né? Já estamos aí há 2 meses. Vamos voltar aos pouquinhos, não vai ser de uma hora para outra também, né? Então, eu acho que é um grande exercício para todos nós, né? Acho que a palavra, para mim, pelo menos, é essa, assim, se reinventar, né? Lidar com o que a gente tem agora, que a gente sempre esteve acostumado a ficar ali na nossa caixinha, né? Cada um no seu quadrado, sem muito abrir, né, para outras possibilidades. E aproveitando também, só para fechar, Alessandra, a gente pensar o que não estava bom e que veio agravar agora, né? Diante desses desafios. Isso é interessante que a Cristiana traz. Na verdade, se a gente for colocar uma lupa, né, a gente vai ver que muito que a gente está vivendo já eram coisas que estavam, que a gente fala, latentes, né? E Sim. que não estavam manifestas. Aquilo estava pulsando, mas a gente, vou trabalhar, o tempo passa, aí eu volto para casa. É muito ativismo para não parar para sofrer. E agora a gente teve que parar e tudo mais que está acontecendo fora da gente, mais as nossas angústias, né? Nesse sentido é importante pensar. Eu acho que
é um momento, uma coisa que eu acho que é interessante é a gente também aprender, ter que aprender a lidar também com a dificuldade que estamos vivendo. Sim, tem momentos que a gente vai ficar triste, sim. Como é que a gente vai passar por esses momentos tristes? Vamos ter que aprender a lidar com isso, né? Eu acho que é importante, assim. E quando a gente olha, estamos todos, então. Eu estou triste, eu olho para o meu filho, ou eu olho para o meu companheiro, ou eu olho para minha mãe, ela também está triste, eu digo, mas é uma situação, sim, de tristeza. Então, vamos sentir a tristeza, mas não deixar que elas nos afunde, né? Eu acho que o reconhecimento da dificuldade é importante. Acho que uma coisa que você colocou que eu achei muito interessante, a questão que a gente sempre faz projeto, principalmente administrador, né? Planeja, agora é planejar a longo prazo. Eu, particularmente, que adoro a área de estratégia, então eu adoro planejamento de longo prazo. Quer dizer, mas nesse momento eu estou podendo lidar com isso? Não, eu não posso. Então, aquela situação de eu lidar com o corpo, eu dizer, bom, eu não posso olhar lá para frente como é que vai ser. Isso ainda é uma incógnita. Tá, mas então eu posso ver o que eu posso fazer essa semana, de que forma eu posso estar interagindo essa semana e construindo esse pequeno planejamento da semana que, de uma forma, me traga um pouco de estabilidade que eu preciso. Sim. Eu acho que isso foi muito interessante, né? E aí eu já posso começar aqui, eu já peguei uma pergunta aqui de aluno, e aí eu vou pedir, Solange, se pegou outra pergunta também, algum outro professor ou algum aluno quiser fazer, mas a Adriana colocou aqui, ó, o grande momento, que eu acho que reflete muito, acho que alguns dos questionamentos que eu já virem serem colocando, ó. O grande problema nesse momento é conseguir desenvolver essa saúde mental, sem ter a menor condição de gerar recursos para sustentar a nossa casa, a nossa família e nossas responsabilidades. Apesar de ser necessário ter muita saúde mental nesse momento, é quase impossível conciliar com essa situação, entende? Então, isso é uma angústia dela, né? E de forma que eu acho que é a angústia de muitos que falaram aqui, que já falaram até de remédios que estão tomando, que não estão conseguindo saber lidar com isso. Eu acho que reflete muito. Isso que a Adriana colocou sintetiza muito de um pensamento que eu vi sendo colocado aqui pelos alunos, né? Então, de forma a gente pode, além disso que você colocou, a gente pode estar lidando com essa incerteza e essa angústia de uma maneira geral, como foi colocado aqui por ela, né? Então, num primeiro momento, é até um pouco isso que você falou, assim, né? Acolher o que a gente está sentindo, né? Porque não adianta a gente ficar fingindo, né, que não está triste, ficar fingindo que está tudo bem, né? No início também, agora acho que para algumas pessoas a ficha só está caindo agora, né? Mas acolher o que cada um está sentindo, né? Dizer, não, realmente eu estou triste, realmente eu estou numa situação difícil, né? Mas eu acho que isso vai de encontro um pouco ao que eu estava falando, assim, a não ser que a pessoa tenha perdido o emprego, por exemplo, se for uma questão de emprego, né? Que você falou alguma coisa de não ter como sustentar a família, né? Eu entendi um pouco por aí. Se a pessoa perdeu o emprego nesse momento, é uma coisa que poderia acontecer realmente de fato, né? E aí ela tem que ver com quem ela pode contar, né? Por isso que eu falei da importância da rede de apoio, né? Porque a gente muitas vezes acha que quando está tudo bem, a gente acha que não precisa contar com ninguém, né? A gente acha que a gente vive nossa vida, né? Quem é casado, por exemplo, vive com o marido, os filhos, né? E não tem muito assim uma rede com quem possa contar. Agora, uma questão que é importante é pensar na sua rede de apoio, né? Com quem que você pode contar nesse momento e realmente ser sincero e pedir ajuda, né? Porque todos nós estamos passando por alguma dificuldade em maior ou em menor grau, né? Não acredito que tenha alguém que possa dizer que, não, tá tudo bem, para mim tá tudo tranquilo, né? Até as grandes empresas, as pessoas que né, têm, enfim, né, que antes disso tudo começar a acontecer tinham aí um negócio, alguma coisa mais ou menos estável. Nesse momento, elas estão passando por dificuldades também. Porque se eu tenho um negócio e as pessoas não têm como sustentarem, entre aspas, né, o meu negócio, eu não consigo continuar vendendo, né, para o meu público, porque todo mundo está passando por dificuldade, o meu negócio também vai ser afetado, né?
Então, nesse momento, é unir forças, né? Unir forças, se você não tem condições de resolver uma situação, por exemplo, uma questão financeira, é pensar mesmo objetivamente o que você pode fazer para cortar gastos, né? Para se unir a alguém que possa te ajudar de alguma forma, né? Porque, por enquanto, essa questão mais objetiva, né? De trabalho, de sustento, a gente vai ter que tentar ver muito ali no cada caso como é que a pessoa pode lidar, né? Eu tenho pacientes também no consultório que estão sem trabalhar. E aí, o que a gente pode fazer? Né? O que a gente pode ver? Tem alguns casos que não dá para falar muito assim de forma geral, né? Mas eu estou tentando aqui um pouco pensar numa situação geral e aí buscar ajuda, né? Assim, porque às vezes a gente fica vivendo também o nosso problema achando que vai encontrar sozinho uma solução. E às vezes não é sozinho mesmo que eu vou encontrar uma solução, né? Na maioria das vezes, se eu tenho um problema e eu já vi todas as possibilidades e não consegui resolver, eu preciso pedir ajuda a alguém, pedir alguém de fora, né? Alguém que esteja fora da situação que eu estou passando, que me ajude. E muitas vezes, nesse caso, entra aí um profissional, né? Para ajudar a pessoa a ter esse olhar macro, assim, né? Não ficar olhando só ali para o problema, mas tentar ver as soluções. E em relação à medicação, eu sempre digo, né, que medicação não é algo que você possa, né, um remédio para depressão, por exemplo, um remédio para insônia, ou seja lá para o que for, não é igual uma pastilha que você está com dor de garganta, vai ali, pega uma pastilha e está tudo certo, né? Esse tipo de remédio, né, se é que eu estou entendendo bem, né, que alguém falou em alguma coisa de tomar medicação, a medicação, quando precisa entrar, precisa ser com acompanhamento, né, de um médico, é uma coisa que não dá para usar um paliativo ali só porque a situação está ruim, né? Então, eu acho que é um pouco por aí. Não sei se eu respondi a pergunta. Deu para ficar claro, assim? Achei excepcional. Houve um reforço aqui, inclusive, da Sueli, colocando a questão da importância dessa rede de apoio, né? A gente pode dizer que eu não me lembro agora, talvez Solange e vocês saibam, mas a gente tem, inclusive, alguns grupos de apoio que estão sendo disponibilizados, não digo da FRAICE, mas a nível governamental, né? Eu não sei de cabeça quais são esses números, não sei eu sei que tem um número que é similar àqueles Disque 100, que são justamente para você ligar e tem psicólogos para você poder conversar, né? Sim, sim. Eu não sei se é o 100, se é o Disque 100. Depois a gente pode estar tentando... Cristiana, a gente também voltou a conversar nesse momento da pandemia. A Cristiana também entrou em contato comigo, também com um trabalho que você estava realizando, um grupo que você estava fazendo parte. Acho que seria interessante você falar sobre isso também. E uma das perguntas aqui que fizeram que eu achei interessante, que isso aqui em casa minha filha sofre esse mal também, é que a pessoa se sente muito preguiçosa nesse momento agora e que não sabe como sair disso, não sabe como mudar essa história, que ela não era preguiçosa, mas agora está muito preguiçosa, tem muita vontade de fazer as coisas, né? E é interessante a gente pensar, a Cristiana vai falar melhor do que eu, que esses são os primeiros sinais, né, de uma possível depressão, né? Que a gente vai construindo um caminho, uma preguicinha aqui, eu não vou levantar agora, e aí a gente vai entrando num universo perigoso. Então, acho importante, Cristiana, falar um pouco sobre isso. Sim. Então, Solange, é muito comum, né? Eu até falei aqui um pouco rapidamente, assim, se nesse momento da crise, né, especificamente da crise do coronavírus que todos nós estamos passando, é muito comum a gente, né, alguns de nós, eu tenho recebido pessoas falando disso, de alguns sintomas pontuais, né? Então, por exemplo, eu tenho perdido o sono, às vezes eu vou dormir, já são 2, 3 horas da manhã e tenho tido insônia, né? Algumas pessoas um pouco nesse movimento, assim, de ficar na cama até meio-dia, aí toma café 1h da tarde, aí deita de novo, assiste série, né? Pessoas geralmente jovens, né? Mas assim, adolescentes, e às vezes alguns adultos também,
fica muito nesse movimento, assim, né, de procrastinação também, deixando as coisas para depois. Ah, semana que vem eu faço, outro dia eu faço. Assim, isso é comum, né? E é importante a gente até respeitar se isso é uma coisa que acontece um dia ou outro, né? Por exemplo, num sábado, né? Para quem continua trabalhando durante a semana, ou algum dia da semana, eu tô com mais preguiça, eu quero ficar na cama até mais tarde, quero ficar de pijama o dia inteiro, né? Não tem problema. Agora, quando isso vira uma constante, que eu acho que é isso que a Solange, né, trouxe um pouco, realmente é preocupante. E aí, o que eu tenho tentado também, né, que é uma coisa que me ocorreu, tentar trabalhar com as pessoas, que eu tenho visto um efeito, é que é um pouco esse movimento, né, da pessoa estar desanimada, estar mais na cama, é uma certa resistência a isso tudo que a gente está passando, assim, né? A gente, de repente, perdeu nossa rotina foi roubada, né, de um dia para o outro. Eu, por exemplo, até o dia 18 de março, eu atendi no consultório. No dia 19, por exemplo, já me ligaram 7 horas da manhã dizendo que eu não precisava ir trabalhar, que eu trabalho numa instituição também aqui em Niterói. Me ligaram 7 horas da manhã, eu levei até um susto. Não, porque eu entro lá às 9. Olha, hoje a instituição já não vai mais abrir. E aí, na sexta-feira, eu já não fui mais para a clínica. E aí, eu também já suspendi o consultório e foi tudo assim, né? A gente não... Então, o importante que eu tenho falado com as pessoas é tentar estabelecer uma rotina, né? Não fugir, já que a nossa rotina, né? A rotina que a gente tinha até o dia, sei lá, 14, 15, 18 de março. A gente não tem mais aquela rotina e a gente não sabe quando que a gente vai voltar a ter aquela rotina. É estabelecer uma rotina que seja possível, né? Manter mais ou menos uma rotina. Todo dia eu vou acordar, se eu não tenho necessidade de acordar cedo, vou acordar umas 9 horas, umas 10 horas, né? Tomar um banho, né? Tomar um bom café. Tem feito manhãs muito lindas, assim, esses últimos dias, né? Quando tá sol, não sei se alguém tem tido a oportunidade de ver. Mas, assim, é prestar atenção nas pequenas coisas, né? Eu gosto de tomar um café num cômodo aqui da minha casa, por exemplo, que bate sol, né? Então, sentir o sol, sentir todas essas pequenas coisas, assim, pode parecer besteira, né? Pode parecer clichê, assim, mas é realmente prestar atenção nos detalhes e ser grata pelas pequenas coisas que a gente tem nesse momento, né? E a questão da rotina, que eu acho muito importante, assim, todo dia manter mais ou menos um horário para acordar, tomar um café, tomar um banho, né? Para as mulheres, eu atendo, a maioria das pessoas que eu atendo são mulheres, então eu falo, ó, toma um banho, lava o cabelo, né? Porque a gente, quando tá com o cabelo sujo, feio, a gente já fica meio de mau humor, né? Então, tomar um banho, lavar o cabelo, passar um batom, se for o caso, colocar uma roupa, mesmo que seja para ficar em casa, né? Colocar uma roupa diferente, né? Não ficar, manter uma rotina, né? E programar o que você vai fazer naquele dia, mesmo que você não tenha uma programação prévia, né? Não. Então, hoje, por exemplo, eu estava falando com um menino que eu atendo, de 11 anos, eu perguntei para ele o que ele tem feito a jogar Fortnite. Eu jogo Fortnite de 1 hora da tarde até 10 horas da noite. Aí eu falei com ele, olha, eu acho que, né, fui tentando trabalhar isso com ele e pedi para ele tem 11 anos, eu falei com ele, eu falei, olha só, você vai tentar a partir de amanhã, depois você me conta na semana que vem se funcionou. E estabelecer uma rotina para você de atividades diversificadas. Não dá para, claro, hoje, ultimamente você pensar, amanhã eu vou na praia, né, depois eu vou para academia, depois não é isso, mas assim, você gosta de assistir um filme? Então, selecionar previamente uns filmes para você assistir naquela semana. Você gosta de escutar uma música? Botar uma música de manhã quando você toma café, né? Para já ir criando um clima assim, de leveza, né? De começar o dia bem. Né? Quem tem essa questão da espiritualidade também, né? Fazer suas orações de manhã, ou seja lá, né? A sua leitura, algo que... para você sentir que o dia começou, né? Porque a gente está no movimento assim de parecer que um dia emenda no outro, né? Aí a gente fica no celular até apagar, né? Quando acaba a nossa bateria e não a do celular. Acaba a nossa bateria, a gente fecha o olho e dorme, e no dia seguinte, né? Continua nesse movimento. E parece que assim, os dias não, né, não tem mais sábado, domingo, nem feriado. Então a gente acaba mesmo se largando um pouco, né? Se deixando de lado e não olhando para si, que é o que eu acho que é a oportunidade que a gente está tendo nesse momento, é de olhar mais para cada um, né? Cada um olhar para si um pouco mais. Eu acho que é isso. Te respondi, Solange? Completamente. Então, um pouco mais. Quem E a mais questão gostou? do grupo, rapidinho, a questão do grupo, né, que você tinha falado.
Depois, assim, se alguém tiver interesse, acho que pode falar com a Solange, né, mais particularmente, ou a gente pode ver como é que pode viabilizar isso, ou ela me passa o contato. Eu estou com um grupo de WhatsApp que eu estou colocando conteúdos, né, voltados para esse momento e voltados mais para essas dicas, né, que eu costumo dar, para essas orientações. É um grupo de WhatsApp, ele é gratuito, não, né, não tem nenhuma... Pode entrar, ele é aberto, livre, gratuito. E quando eu vejo que surge alguma situação mais particular também, eu me coloco lá à vontade. Quem quiser, quem tiver mais curiosidade, né, de entrar, é só tentar fazer um contato comigo e eu explico melhor. Mas assim, de um modo geral, é um grupo que está dando um suporte emocional aí, psicológico, nesse momento, pelo WhatsApp, tá? Ótimo, ótimo. Depois Solange explica aí como é que faz para o pessoal poder acessar o grupo, tá? Vou colocar aqui um questionamento de 3 alunos no mesmo momento, e aí você vê como é que você responde, né? Tá. A gente tem aluno que colocou aqui, a Esther colocou uma situação, e quando você não tem com quem conversar, né? E aí, em seguida, veio um outro aluno que colocou, estou tentando localizar aqui onde é que foi, que ela coloca justamente que você está em casa, num primeiro momento, aquele primeiro momento de ter ficado em casa, ó, que maravilha, estou curtindo todo mundo, mas aí depois entram aquelas questões de começar a ter briga dentro de casa, da relação se desgastar dentro de casa, né? E, por fim, teve um outro aqui que aí levou, porque isso eu acho que são as consequências, né? O outro falou, o aumento, de repente, do consumo da bebida, da cerveja. A cerveja está abraçando ele. Eu estou tentando localizar quem é que a cerveja está abraçando, mas alguém está sendo abraçado pela cerveja. Quer dizer, na realidade, aqui a gente tem essa questão, poxa, eu não tenho... Como é que eu faço se eu não tenho com quem conversar? E essas outras questões que vão vindo desse desgaste do tempo, né? E fruto isso dessas ansiedades que estão acontecendo. Assim, eu vou responder então primeiro a pergunta, a questão de que, né, quando a gente não tem com quem conversar, que eu entendi que essa é uma pergunta e as outras duas questões, né, são ligadas a outro tipo de pergunta. Assim, rapidamente me ocorreu uma paciente que eu atendo, né, eu atendo várias pessoas atualmente, mas eu tenho uma paciente que a queixa dela é muito isso, assim, ela não tem amigos, ela diz que não tem amigos, ela já perdeu os pais, então ela realmente, de fato, eu não sei se é o caso dessa pessoa, né? Porque essa pessoa só disse, colocou a pergunta assim, eu não sei muito qual é a realidade dessa pessoa especificamente. Mas ela realmente, de fato, ela não tem com quem conversar. Assim, é muito interessante porque ela não tem parente. Aliás, para não dizer que ela tem alguns parentes assim mais afastados, mas que também não tratam ela bem, enfim, né? Ela não tem muita ligação. E aí, nessa quarentena, ela se viu exatamente assim. Ela mora sozinha e ela realmente, rapidamente, eu né, falei com ela que eu iria continuar atendendo, enfim, né? E ela eu tenho atendido ela toda semana. E é interessante porque, assim, é uma das coisas que me encanta, assim, no ser humano, né? Porque o ser humano, ele inventa, né? Assim, quando não tem nenhuma alternativa, a gente inventa, né? Mas até para a gente inventar, a gente precisa estar aberto para isso. E um pouquinho antes disso tudo começar a acontecer, ela começou a fazer um curso que ela precisava todo dia ir de carro e ela não dirige, então ela combinou lá com uma pessoa que fazia meio que um Uber para ela, assim, levava ela e trazia. E é interessante como é que nessa quarentena, a pessoa com quem ela está se conversando e trazendo suas dores, suas dificuldades, e que de certa forma está ajudando ela, é esse rapaz do Uber, essa pessoa, né, que vamos dizer assim que não tem um vínculo assim com ela, né? Mas é a oportunidade que ela encontrou de, nesse momento, não se sentir tão sozinha, porque ela conversa comigo, né? Durante os atendimentos, mas é aquilo, assim, né? Eu não tô ali com ela o tempo todo, né? Eu não falo com ela todo dia, né? Ela até tá no grupo, ela diz que as mensagens ajudam ela e as pessoas lá no grupo têm interagido bastante, mas assim, é importante a gente estar aberta à possibilidade, porque eu acho assim muito pouco provável que uma pessoa não tenha ninguém na face da Terra com quem ela possa tentar se aproximar, né?
Pode ser que até o momento ela não tenha ligação forte, assim, não sei qual é a realidade dessa pessoa, mas que ela não tenha essa ligação com ninguém. Mas se ela pensar, né, na realidade dela, ela pode tentar ela fazer esse movimento de se aproximar de alguém, né? Porque muitas vezes a gente não tem muitos amigos, ou não, né? É uma pessoa um pouco reservada demais e não se abre, né? Porque os relacionamentos são assim, né? Eu só consigo ter um relacionamento com alguém se eu me abro um pouquinho e a pessoa também, né? Não é possível, se eu não me abrir, dificilmente eu vou ter um relacionamento com outra pessoa, né? Eu preciso me interessar pela pessoa, eu preciso, né, me interessar pelas questões dela, enfim. Então, para essa pessoa, eu diria isso, assim, para ela olhar, né, para as pessoas que ela conhece, enfim, não sei quem são as pessoas da família dela, não sei qual é a realidade dela, mas eu acredito que é possível que ela tenha alguém com quem ela possa tentar fazer, se até então nunca aconteceu, que ela tente fazer esse movimento, de se aproximar de alguém, né, nesse momento. E se realmente ela é uma pessoa sozinha, que não tem, né, ninguém com quem ela possa contar, com quem ela possa conversar, eu acho que talvez seja o momento dela buscar uma ajuda, né? Dela buscar entender aí um pouco o que está acontecendo com ela, né? Que não sei quantos anos ela tem também, mas enfim, imagino que é uma pessoa adulta e que ela até então não conseguiu estabelecer uma relação aí com alguém com quem ela possa conversar nesse momento, né? E sobre as questões. Deixa eu só fazer uma Sim, consideração sim. disso. Porque muitas das vezes a gente fala, tem esse sentimento de eu não tenho com quem conversar, mas não necessariamente. Eu não me sinto, é aquela questão, eu não me sinto, eu olho para o lado e eu não me sinto confortável de me abrir com aquelas pessoas. Eu Sim, acho que sim. tem muito disso, né? Eu, Sim. particularmente, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de me abrir e eu gosto muito de escrever. Então, isso é um tipo de situação que eu vivo. Quando eu tenho necessidade de botar para fora, eu pego o meu pedaço de papel e o que eu gostaria de falar, eu vou lá e boto no meu pedaço de papel. Uhum. É o recurso que você utiliza, né? Que eu desenvolvi para mim. Porque eu não Sim. sou uma pessoa que gosto muito de ficar. Não me sinto confortável em ficar falando. Eu olho assim, eu digo, não, pô, o negócio é meu, eu tenho que tentar. E aí eu boto no papel. Às vezes eu escrevo umas duas, três folhas, botando tudo aquilo para fora e aquilo me alivia. É como se assim, você joga para fora. Me aliviei. Então, às vezes, não é a questão de, eu não me sinto confortável de olhar para as pessoas, não estou dizendo uma profissional. Você é uma profissional da área, de repente eu sento com um psicólogo, como eu já fiz terapia um tempo, é ótimo. Ali você senta, você sabe que está num local e está sendo conduzido para que aquilo extravase, que de uma maneira direcionada você consiga colocar as coisas nos eixos, né? Mas às vezes a gente não está passando nem botando o cenário de agora, eu não estou nem com condição financeira de poder estar fazendo isso. E eu olho para o meu lado e assim, não tenho com quem conversar nesse sentido. Posso até ter familiares, posso até ter amigos, mas não são pessoas que eu consiga fazer isso. Sim, sim. Né? Não, muito interessante seu recurso, né? Porque se realmente é uma questão só de colocar para fora, né? A gente pode colocar para fora de várias formas, né? Tem aí até tem pessoas que extravasam, né, alguma situação sem precisar necessariamente falar, né? Às vezes a pessoa faz um esporte, às vezes as pessoas fazem uma outra coisa, por isso que eu comecei dizendo assim, né, que eu acho incrível a capacidade que o ser humano tem de inventar possibilidades, né? Basta a gente estar aberto aí para inventar a sua possibilidade. Você inventou a sua, né? Ainda bem que está dando muito certo para você. Mas é isso, assim, eu acho que é estar aberto e tentar se reinventar e tentar se abrir as possibilidades, né? E muito legal o seu recurso. A questão da fuga, porque eu coloquei o dos alunos ali que falaram tô brigando, tô abraçando a cerveja, eu tô voltando a abraçar a comida, pessoal. Então, meu rosto aqui já está mais redondinho, como tem uma galera aí que já falou do pote de Nutella, não sei o quê, eu também já estou mais redondinha aqui. Então, quer dizer, isso a gente sabe que, de uma certa forma, é fuga, né? Você vai extravasar em algum local,
né? Então, acho que é interessante essa outra parte dessas perguntas que os outros alunos colocaram, né? Sim, sim. Então, extravasar, principalmente nesse momento, né, como dizem os meus pacientes adolescentes, assim, é vida, né? A gente precisa extravasar porque não dá para ficar acumulando, né, tudo isso que a gente está passando com as questões que a gente já tinha, né, enfim. Porém, a gente precisa extravasar de uma forma saudável, né? Então, assim, por isso que eu bato muito nessa questão do autoconhecimento, né? Se perceber, né? Se você, de repente, sei lá, está extravasando muito na comida, né? Não é abrir uma exceção aqui, abrir uma exceção ali, que eu acho que nesse momento é o momento mesmo da gente abrir exceções, né? Não a exceção virar regra total e chutar o pau da barraca, né? Não é isso. Mas, assim, se você se percebe, né, e você acha que realmente alguma forma aí que você encontrou para extravasar, né, porque as formas de extravasar, né, a gente nem sempre a gente tem domínio sobre elas, né, a gente encontra ali uma forma, né, até quando alguém falou aí a questão da cerveja, né, cigarro também, tem pacientes que tinham parado de fumar já há um tempo e agora voltaram a fumar. Então, assim, isso tudo são fugas, né, que a gente não escolhe conscientemente, né? A gente não acorda o dia e fala assim, não, agora eu vou começar a beber todo final de semana, ou 3, 4, 5 vezes por semana, né? Porque eu vou extravasar dessa forma. Não é uma coisa consciente, né? Ah, eu vou comer, sei lá, um pacote de biscoito recheado, sei lá, de qualquer coisa, ou um pacote de bombom, uma caixa de bombom todo dia, porque eu preciso extravasar. Não é uma coisa muito consciente. Mas quando a gente percebe que não está sendo uma coisa saudável, né, aí eu aconselharia realmente a buscar, e você não está conseguindo ter controle, porque a partir do momento que você percebe que você está se excedendo, já é meio caminho andado, porque tem pessoas que nem chegam nesse passo, né? A pessoa fica ali no movimento de repetição, né, de compulsão, e não consegue perceber que ela está exagerando, né? Então, se a pessoa já percebeu que está exagerando, já é 50% do caminho. Os outros 50% é admitir que ela não está conseguindo sozinha, se for o caso, e buscar realmente uma ajuda, né? Aí uma ajuda de um profissional, um nutricionista, né? Ou tem vários serviços, né, ligados a álcool e drogas, ou realmente um psicólogo, né, um médico, enfim. Reconhecer, né? Por isso que eu falo tanto do autoconhecimento, é se perceber, reconhecer que não está conseguindo sozinha e pedir ajuda, né? Eu acho que é por aí. E aí tem que ser uma autoavaliação, né? Não tem como. Você pode até ouvir um familiar, né? Ouvir alguém que percebe que você está nesse movimento e te dá uma orientação, né? O familiar te dá um toque lá, ó, você está exagerando um pouco, mas buscar ajuda depende de você, né? Depende de você reconhecer que realmente está exagerando e buscar aí mudar, né? Esse percurso aí, esse movimento de compulsão. Tá bom? Mais alguma pergunta? Não sei se eu respondi. Se deixar, a gente vai ficar aqui a noite toda, né, não, Alessandra? Por mim, certeza, também. com certeza. Eu acho que começa aqui, junto com a Cristiana, né? A gente já tem percebido isso, a necessidade, né? A gente falar mais, e quando a gente fala de saúde mental, fala desse processo que é contínuo na vida do ser humano. É que, infelizmente, principalmente aqui no Brasil, esse é um assunto deixado para depois. Uhum. Então, nós da área da saúde mental, com tudo isso que está acontecendo, há até uma esperança da gente se voltar para si e reencontrar o grande sentido da nossa humanidade, que é o nosso autoconhecimento, que é a nossa espiritualidade, que é o nosso sonho, o nosso desejo, nossa criatividade. Então, é um processo que é permanente. Por isso que eu queria tanto falar sobre saúde mental nesse momento, porque, de novo, alertar todos nós de um processo que é de vida, que é um processo de sobrevivência, e não pode ser só na dor, é preciso ser um processo permanente de autoavaliação, de reencontros consigo mesmo. Sempre que a gente fizer isso, provavelmente a gente vai estar se abrindo para o novo, para novas relações, para novas possibilidades, para novas oportunidades. Criar, cada um de nós vai ter um recurso, como a Alessandra tem o dela, como muitas vezes
a própria Cristiana fala da questão da arte, né, da cultura, né? Então a gente precisa, e não adianta alguém dizer para a gente o que é o melhor caminho, é preciso nesse momento se escutar também, né? Se sentir, e aí é isso que a gente sempre fala, gente, é preciso, esse momento é um momento de dor, não podemos fugir disso. Eu ainda não estou atendendo, mas eu sempre falo para as pessoas que me pedem orientação, você tem 3 dias para ficar triste, para enfiar a cara no buraco e daqui a pouco retornar à superfície e voltar a viver. Esse é o nosso comando da saúde mental. E aí, eu queria, já junto com a Alessandra, a gente fechar esse primeiro momento da semana acadêmica, lembrar a primeira fala da Cristiana, né? Qualidade de vida e qualidade das relações, né? Acho que o espaço da Fraice, ele tem sempre permitido, buscado, semeado esse espaço de encontro, esse espaço de acolhimento, esse espaço de desabafo, né? Esse espaço de catarse também. Então, é muito bom a gente estar falando sobre isso na segunda-feira, parece que a gente abriu sem querer mesmo, com a chave de ouro aí, tentando abrir nossos corações com tantos, né, com tantos debates aqui, e é bom ver os nossos alunos também abrindo o coração, né, que isso não é só dele, não, é de todos nós. Eu acho que é importante também a gente se aproximar e falar, realmente nós também estamos sentindo isso, não é nada de novo, não tem nada de doença psíquica, tem de um sofrimento que é coletivo e que nós temos recursos de sobreviver a isso tudo, de superar isso tudo, de passar por isso para um momento bem melhor. Essa é a minha maior angústia nesse momento, é que a gente possa ver nessa tragédia, né, que também nos encontra, uma possibilidade, uma grande transformação social, né, cultural, né, relacional. Essa é a minha esperança. A gente não pode perder esse momento por nada, né? A gente não vai voltar ao que era. A gente precisa voltar para um outro lugar muito melhor. E eu estou apostando nisso e acho que a saúde mental, eu sou da área, então só posso falar isso para vocês, né? Acho que esse é um grande caminho de recontar essa história da saúde mental no Brasil, a saúde mental nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, nas nossas conquistas. Então, acho que realmente a gente começou a semana, parabéns aí, Alessandra, com essa temática. Obrigada aí, Cristiana, também. Acho que vão surgir muitas questões, alunos, eu acho que não dá para saturar tudo hoje, mas a gente tem uma semana aí de muitas conversas, né, de muitas exposições, para a gente começar a se aliviar um pouco, né, a se aconchegar, a relaxar um pouco, a encontrar no outro uma possibilidade de novas coisas, né? Acho que é essa a nossa expectativa para essa semana acadêmica. E passo a palavra para a Alessandra aí, aos professores que quiserem falar também. Eu acho interessante o que a Solange colocou aqui, já deixa para a gente, até me lembrou uma questão, a gente não vai conseguir, de fato, esgotar, e nem queremos esgotar tudo no primeiro dia, né? A gente tem a semana toda aí para a gente poder estar conversando, e amanhã a gente vai estar tratando do tema sobre espiritualidade sem religião, né? Quer dizer, como é que a gente trata a questão da espiritualidade sem religião? Não, é além da religião, né? E está muito relacionado com esse desenvolvimento do nosso eu, do autoconhecimento. E o palestrante de amanhã até, ele já colocou para a gente que ele vai fazer uma dinâmica de perguntas e respostas. Ele está mais propenso a responder as perguntas dos alunos e ir direcionando a apresentação dele dentro desse contexto. Então, vocês já também comecem a refletir diante de tudo o que a Cristiane colocou hoje, que trouxe à tona muitos questionamentos nossos. Eu acho que tem muito a ver com essa questão de como lidar com as situações, com aquilo que já está disponível para a gente, né?
o nosso eu. Acho que vocês colocaram muito, Solange e Cristiana, essa questão do autoconhecimento, do saber aprender a lidar com as questões que são próximas, os recursos que são próximos a nós, e também saber reconhecer quando é que eu não tenho condição e que eu tenho que buscar, de fato, o auxílio da terapia e dos profissionais para ajudar a sair disso. Lembrando que, nesse momento, a gente tem, posso não estar com recurso disponível, como pode ser a realidade, recurso financeiro, como pode ser a realidade de muitos dos nossos alunos, mas vamos buscar grupos que estão aí abertos a estarem atendendo nesse momento e auxiliando a gente a estar saindo disso, né? Então, eu te agradeço muito, Cristiane, vou deixar a palavra final para você e depois a gente retoma aqui para estar fechando. Uhum. Só queria finalizar dizendo que foi um prazer mesmo, né? E se precisarem, né, numa outra oportunidade, eu estou aberta aí, é sempre, como eu falei no início, né? É sempre um prazer, assim, estar, né? Não estou vendo os rostinhos, né? Mas, assim, fico imaginando aqui, né? Tá dando agora 117 alunos, então, assim, são, né? Quer dizer, 117 pessoas entre alunos e professores, então é sempre um prazer, né? Conversar com esse público, assim, do meio acadêmico, né? Professores, alunos, pessoas que estão preocupadas aí com a sua formação, que não é só uma formação de currículo, né? É uma formação de vida, uma formação de valores, porque eu acho que a gente vai construindo e reconstruindo os nossos valores aí ao longo da vida, né? E às vezes vem através de um professor, às vezes vem através de um colega, né? Alguma coisa que a gente escuta. Então é sempre um prazer estar nesse meio, assim, é sempre um prazer para mim. E eu acho que é isso. Finalizar, né? Agradecendo, e a mensagem que eu queria deixar é essa mesmo, assim, né? De que estamos todos mesmo passando por isso, mas precisamos desfocar um pouco, né? Eu nem falei tanto aqui, mas desfocar um pouco das notícias ruins, né? Das estatísticas, de tudo isso. Estar atento, né? Estar antenado, mas desfocar um pouco disso e focar um pouco mais nos nossos recursos, naquilo que a gente tem de saudável, naquilo que a gente tem de bom, né? E como a Solange falou e muito bem, sair disso tudo transformado, né? Porque se depois de tudo isso a gente sair igual, né? Assim, no mínimo, a gente vai ter passado por tudo isso à toa, né? Vai ter perdido aí 2, 3, sei lá quantos meses da nossa vida, ou sei lá quanto tempo, à toa, né? Mas se ao contrário a gente fizer um movimento de tentar aproveitar, né, o que é possível nesse momento e tentar sair melhor de tudo isso, eu acho que a gente vai ter ganhado aí, né, esse tempo e não perdido. Com certeza. Podemos ver o negócio do grupo para deixar aqui? Como é que é? Sim, o grupo é um grupo de WhatsApp, né? Eu não sei como é que seria melhor, se eu posso deixar meu telefone e as pessoas fazem um contato comigo, né? À medida, porque o grupo sou eu que sou moderadora do grupo, né? E eu vou adicionando as pessoas lá no grupo. Então, eu acho que poderia. O que você achar melhor. Então, pode ser, quem quiser entrar no grupo, me manda um oi, né? Se identifica assim rapidamente. E aí diz que quer participar do grupo, né? Pode falar que estava na palestra aqui de ouro, só para eu tentar, né? Que eu sempre pergunto assim de onde que a pessoa conseguiu o meu contato, só para ter uma ideia. E aí lá no grupo mesmo eu explico melhor como é que funciona, tá? Meu telefone é 99-632-8902, tá? Só mandar um oi lá e dizer que quer entrar para o grupo, né? Que tem interesse de saber um pouco melhor como é que funciona o grupo, tá? Então é só entrar em contato, 99632-8902, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada, Cristiana. Obrigada a vocês, foi um prazer, tá? Muito bom. Obrigada também, com vocês. Cristiana. A gente vai conversando também, né? Sim, qualquer coisa, Solange tem meu contato aí, se surgir alguma situação, tá? Solange, a gente pode vai ter conversando. Tá bom, então. Eu sou mediadora também. Beijo, Cris. Obrigada aí. Obrigada a participação de todos que estiveram aqui com a gente. E amanhã estamos juntos de novo, gente. Boa noite. Até amanhã, gente. Boa noite. Tchau. Beijinho. Tchau. Boa noite. Tchau.
Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau.